Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, terça-feira da primeira semana do Tempo Comum, dia 8 de março. Estamos aí vivenciando a primeira semana do tempo da Quaresma. Hoje, dia de São João de Deus religioso. E temos a alegria de partilharmos com você, partilharmos com sua família, o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 6, versículo de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não usei muitas palavras, como faz os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa de muitas palavras. Não sejais como ele, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vos o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, o Mestre, ou seja, Jesus, costumava ensinar os discípulos a rezar, transmitindo o resumo da própria mensagem. Portanto, o Pai Nosso traz o espírito e o conteúdo fundamental de toda oração cristã. Perceba que esta oração se faz na intimidade filial com Deus, chamá-lo de Pai, apresentando-lhe os pedidos mais importantes, que o Pai seja reconhecido por todos, seja o nome. Que sua justiça e amor se manifestem, ou seja, o reino. E que na vida de cada dia ele nos dê vida plena, ou seja, o pão de amanhã. Que ele nos perdoe como nós repartimos o perdão. Que ele não nos deixe abandonar o caminho de Jesus, ou seja, as tentações. Portanto, caros irmãos e irmãs, Mateus aproveita para compor a oração cristã, a oração dos fariseus e dos pagãos. Então, o Pai Nosso mostra a simplicidade e a intimidade do homem com Deus. Portanto, percebemos aí que Mateus vai contrapor a oração cristã, ou seja, a oração dos fariseus, dos pagãos. Então, perceba que na primeira parte, pedes que Deus manifeste o seu projeto de salvação. Na segunda, pede-se o essencial para que o homem possa viver segundo o projeto de Deus. Pão para o sustento, bom relacionamento com os irmãos e perseverança até o fim. Ao ensinar aos discípulos o modo conveniente de rezar, Jesus os exalta a se colocar assim numa contínua busca em sintonia com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, os 7 pedidos da oração do Pai Nosso constituem a síntese dessa vontade do Pai para os discípulos. Santificar o nome de Deus significa romper com a idolatria, para radicar em Deus as suas vidas. Fora de Deus, para quem santifica o nome divino, nada tem valor absoluto. A oração do Pai Nosso é a oração que agrada ao Pai. Portanto, percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que neste Evangelho, Jesus nos ensina a oração perfeita que agrada ao Pai com simplicidade e pureza de coração. Na maioria das vezes, nós nos confundimos e queremos que a nossa prece seja ouvida por Deus em vista das nossas palavras bonitas e eloquentes. Por isso, Jesus nos motiva a sermos objetivos no nosso relacionamento com o Pai, usando
a sua palavra como argumento, reconhecendo que Deus é Pai e, consequentemente, conhece as nossas reais necessidades. Leva-nos assim, portanto, a louvar a santidade do seu nome e nos comprometer com a edificação do seu reino, aqui na terra como no céu. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos convida a pedir ao Pai o pão para prover as nossas carências a cada dia da nossa vida. O pão que alimenta o nosso corpo, mas também o pão que nutre a nossa alma, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão da oração que nos fortalece e nos exercita para que possamos assim receber e oferecer o pão do perdão. O perdão de Deus para nós é o perdão de Deus para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso perdão aos homens, aos nossos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. No final, Jesus nos educa a pedir pela nossa maior necessidade, em que todos os dias, temos essa necessidade, não cair em tentação do pecado e nos livre do mal, que é o demônio, ou seja, que é o inimigo de Deus. Se rezamos a oração do Pai Nosso com convicção no que estamos proclamando, com certeza a nossa vida, a sua vida, será um autêntico testemunho de santidade. Portanto, a oração do Pai Nosso é a oração que mais agrada a Deus quando é vivenciada por nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você já experimentou rezar o Pai Nosso do jeito que Jesus nos ensinou? Experimente fazê-lo nesse dia de hoje, meditando em cada palavra, juntando a palavra à sua ação. Rezar o Pai Nosso com o coração. Você tem sede do perdão de Deus? Você deseja o perdão de Deus? Você perdoa também a quem o ofendeu? Reflita isso no dia de hoje. Estamos aí vivenciando a Quaresma, tempo de penitência, tempo de caridade, tempo de oração, tempo também de oferecer o perdão. Portanto, peçamos assim, amados irmãos e irmãs, em oração. Ó Jesus, Tu és a palavra feito carne, palavra eficaz, enviada pelo Pai à terra e que a Ele volta depois para ter realizado o seu projeto de amor e salvação em favor da humanidade. Por isso, as Tuas palavras, Senhor, estão carregadas de extraordinário poder. Tu nos ensina a dizer, Pai Nosso. Infunde em nós, ó Senhor, o Teu Espírito Santo, para que o digamos com os sentimentos e as disposições que tínhamos o Teu próprio coração. Aumenta em nós o amor filial e confiante no Pai, o amor generoso e cheio de compreensão e misericórdia para com os irmãos e irmãs. Que Tua palavra, Senhor, fecunde o árido coração de cada um de nós e nos faça produzir frutos de vida nova e pão do amor, compaixão e perdão que sacie tudo quanto encontramos no caminho da vida. Que o Espírito Santo do Pai nos leve a transformar a nossa vida e a nossa oração. Que nos leve a descobrir na oração o sentido da nossa vida. Assim seja. Amém. Eu desejo a vocês, amados irmãos e irmãs, santa e abençoada terça-feira, que desça sobre todos vós, sobre você e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é cheio de misericórdia, esse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que desça sobre todos vós a paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.